Vamos lá, bem rapidinho, vou deixar uma mensagem de 15 minutos para vocês. Se vocês quiserem abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, uma palavra bem conhecida, que veio diretamente de Deus. Lucas o quê? Lucas, capítulo de número 10, versículo 38. Vamos ler dois textos, tá? Vamos ler dois textos para ficar mais bem fundamentada essa mensagem. Lucas 10, 38. Depois a gente vai ler Colossenses 3, tá? Se alguém achou Lucas 10, 38. Posso ler? Não, tudo bem. O tempo de vocês. Por gentileza. 10. Lucas? 10, 38. 10, 38. A adoração de Marta. São Lucas. 10, 3. 10, 38. 38. Deu. Aleluia. Homenagem ao Lucas. Não. Achou, Lucas? Maravilha. Então vamos lá. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que ela estava fazendo? Ouvia a sua palavra. Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, né, em outras palavras, manda essa vadia me ajudar. Né? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Eu tenho estudado essa palavra. Amém? Eu preguei lá no Poderoso Deus essa palavra. É isso mesmo. Agora, Colossenses capítulo 3. Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Versículo. Depois de Filipenses, versículo 1. Instruções para viver santo. Amém. Colossenses, capítulo 3. Vamos aguardar todo mundo aí. Nunes, já achou? Tá rápido no gatilho. nós já precisamos uma vez. Digital é Três. só colocar. Não tem Mas eu segredo. gosto de procurar ali. Daí demora mais. Nada, né? Agora Eu gosto sempre de trazer a minha Bíblia, que a minha Bíblia, essa Bíblia aqui eu já tenho ela há muitos anos, então aqui eu me acho nela, eu acho tudo rápido, né? Rapidinho. Embora que hoje tenha tecnologia, quando precisa eu uso a tecnologia também, mas aqui eu tenho muita coisa escrita, muita coisa sublinhada. Mas ele é bem melhor. Ah, Posso ler? pode. Então diz assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês se manifestarão com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, né, o desejo descontrolado, a avareza e a avareza que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, né, palavrão, da vossa boca. Palavra torpe não é só palavrão, palavra torpe também é palavra de incredulidade, palavra de desânimo, palavra de medo. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar, não tem jeito. Né? Isso é palavra torpe, né? Negativa, né? Palavra negativa, né? Não mintais uns aos outros, né? Mentira, nunca mais, né? Pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Amém? Amém. Vou fazer uma oração rápida então. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por essa inspiração que o Senhor colocou no meu coração. E mais uma vez eu quero declarar que sem ti eu não sou nada e não posso nada. Por isso, Espírito Santo, toma os meus lábios e ministra aos teus filhos nessa noite o que o Senhor deseja comunicar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu conversei com uma pessoa há pouco tempo e o assunto da conversa era estimulando aquela pessoa a buscar as coisas de Deus, né? A se aproximar mais de Deus, a colocar isso como uma prioridade, né? Assim como a gente vê nessa passagem bíblica, que a gente leu a primeira passagem, o contraste entre duas pessoas, o contraste entre duas irmãs. Uma que, ao receber Jesus em casa, se preocupou com ele, mas não de estar próximo dele, não necessariamente de ouvir o que ele tinha para falar. Se preocupou mais com as tarefas domésticas, né? De repente, vou fazer um café legal aqui para ele, vou servir bem, vou preparar aqui uma comidinha e tal. E bênção, isso tudo é bom, né? Imagina se receber Jesus na tua própria casa, né? Bom, ia dar um banquete para ele, né? Não, vou fazer o meu melhor, né? Que nem o Nunes e a Indenara faz toda segunda-feira para nós aqui, né? Glória a Deus pela vida deles. E isso é bênção, né? Isso é maravilhoso. Só que entre o servir Jesus e o parar para estar com ele, para ouvir ele, ele mesmo deixou escrito o que é mais importante. Para ele é muito mais importante parar tudo que você está fazendo para estar com ele, para ouvir ele, para se relacionar com ele, para ter comunhão com ele, do que necessariamente você servir a ele. E é até interessante que o próprio Jesus disse que eu não vim a esse mundo para ser servido. Eu vim a esse mundo para servir. Então, se ele veio ao mundo para servir, ele veio para dar o exemplo. Se ele veio para servir, então nós também temos que servir. Porque ele veio para servir. Só que entre o servir e o estar com ele, primeiro vem o estar com ele. Porque ele quer que tudo aquilo que a gente faz para ele precisa ser fruto do meu tempo com ele. Se eu não passo tempo com ele, se eu não tiro tempo para ouvir ele, se eu não tenho intimidade com ele, se eu não tenho comunhão com ele, quando eu for servir ele, esse serviço vai ser um serviço meia boca. Vai ser um serviço meio que mecânico. Não vai ser algo fonte de um tempo que eu passei com ele. Quando eu passo tempo com ele, quando eu tiro tempo para ouvir ele, para ter comunhão com ele, intimidade com ele, ele, depois desse período, ele vai me direcionar. E tudo que eu fizer para ele depois vai ser algo guiado por ele. Sem falar que o tempo que eu vou passar com ele já vai me transformar. Faz o teste. Tira um dia que tu sai para trabalhar, que tu não teve nem um minuto com ele. E aí depois tu vai trabalhar, sendo que tu parou uns 20 minutos para ficar com ele. Faz o teste para ver se o teu dia vai ser o mesmo. É outro dia. É outro dia. Quando você para estar com ele, quando você recebe uma mensagem dele, quando você tem intimidade com ele, ele te guia. Para começar, né, eu sempre gostei de dar os exemplos, né, da área de vendas, porque eu trabalho com vendas, então é uma coisa que é muito comum para a gente, né? Você pode... O que as pessoas especialistas em vendas da área que eu trabalho, o que eles recomendam? Pega em casa, faz uma lista de nomes de pessoas, de clientes, possíveis clientes, e você no próximo dia você vai seguir aquela lista à risca, você vai visitar essas pessoas e você vai oferecer seu produto. Ok? Agora, quando você passa tempo com Jesus, ele vai te dar a lista. Não é você que fez a lista. Ele vai te dizer, Bruno, visita o cliente A, o B, o X e o Y. Vai direto na mosca. Né? Que nem aquela vez que aconteceu, Jesus precisava, um discípulo de Jesus chamado Pedro precisava pagar o imposto. Né? Não é essa passagem que eu quero. Pedro tinha passado uma noite inteira pescado e não pegou nada. E Pedro era especialista em pesca. Só que, mesmo sendo especialista em pesca, imagina que ele fosse um especialista em vendas, imagina que ele fosse um Masterchef, especialista em comida. Né?
ou um especialista em obras, seja lá o que for, mesmo sendo bom no que ele fazia, ele ficou a noite toda e não deu nada certo o que ele fez. Só que quando Jesus entrou no barco de Pedro, bastou uma única palavra. Jesus disse: Pedro, faze-te ao mar alto, e agora lança as redes. Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu sei tudo de pescaria, eu sou PhD em pesca, eu sou PhD em vendas, eu sou PhD em comida, eu entendo tudo de restaurante, eu sei até onde o lugar certo para fazer o restaurante, os clientes certos, a comida certa, eu sei tudo, Senhor. Mas, já que é tu que está falando, o que é para fazer? Leva o barco para o fundo. Agora lança a rede. Seja feita a tua vontade. E Pedro fez. E a Bíblia diz que era tanto peixe que ele pegou, que o barco chegou quase que a pique, quase que afundou o barco de tanto peixe. Pedro precisou pedir ajuda dos companheiros, né, para poder ajudar a transportar o peixe, de tanto peixe para o barco dele não afundar. Agora, por que Pedro conseguiu fazer a maior pescaria da vida dele? Que poderia ser a maior venda da minha história. O que poderia ser a maior venda do restaurante de toda a tua história, né? Ou seja, o melhor dia de toda a tua história. Como é que se consegue isso? Intimidade com Jesus. Quando você chama Ele para o teu barco, chama Ele para o teu negócio, chama Ele para a tua empresa, chama Ele para a tua representação, chama Ele para o teu ministério. Quando tu chama Ele, vem para o meu barco, Jesus. E aí você faz o que Maria fez, né? O que Maria fez? Maria parou para ouvir, parou tudo. Né? Eu fui para o legendário, para a honra e glória do nome de Jesus, né? Eu tirei 4 dias para ficar só com Ele. Quando é que foi a última vez que alguém aqui tirou 4 dias para ficar só com Ele? Hã? Aí nós queremos um milagre, né? Mas quando é que a gente para ficar só com Ele? Né? Tem uma passagem na Bíblia, Márcio, muito forte, né? Que está no finalzinho do Sermão da Montanha, onde Jesus Cristo vai dizer assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Qual que é o dia? O dia do encontro com Jesus. Um dia nós vamos ser arrebatados e nós vamos se encontrar com Ele, olho no olho. E aí Ele vai dizer, muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não pregamos o Evangelho em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? Então lhes direi abertamente: nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Como assim? O cara pregava o Evangelho, o cara expulsava demônio, fazia milagre e não conhecia Jesus. Como assim? O que significa isso? Jesus está dizendo que é possível eu pregar o Evangelho no nome dele, é possível expulsar demônio no nome dele, é possível curar enfermo no nome dele, é impossível fazer tudo. E ainda assim, eu não tenho intimidade com ele. Ou seja, não há busca. O meu conhecimento dele é raso. Porque a minha intimidade com ele é rasa. Eu falo de um Jesus que eu nem conheço. Eu prego de um Jesus que eu nem tenho intimidade com ele. Porque se eu realmente tenho intimidade com ele, eu vou ficar na prática da iniquidade, como diz aqui, né? A prática do pecado. Né? Olha o que a Bíblia diz lá em 1 João. Vamos abrir lá, finalzinho da Bíblia. Tem mais 2 minutos. Meu Deus do céu, o relógio não para aqui na casa do mundo. Olha só, abre lá em 1 João, no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 de João. 1 de João. 1 João. Você vai ler o capítulo de número 3. 1 João, né? É, primeira carta de João. Lá. Tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. 3 cartas, é. Aí, mas é qual versículo? Capítulo 3. Capítulo 3. Que vai ler o capítulo 3. Vai ler alguns versículos do capítulo 3, tá? Posso ler a partir do versículo 1? Pode. Diz assim, ó: vede quão grande amor nos concebeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha só que bênção.
né? Que amor é esse que sendo uns pecador que nem nós, ele decidiu chamar nós de filho. Nós agora somos filhos. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece. Por quê? Não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, né, seremos semelhante a ele. Porque assim como é, o veremos. E aí ele diz assim, ó, e todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. Olha só. Todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. Ou seja, prego o evangelho no nome dele, expulso o demônio no nome dele, faço milagre no nome dele, mas se eu vivo no pecado, eu nem conheço ele. Porque se eu conheço ele, eu não vivo na prática do pecado. Por quê? Porque ele é santo. E se ele é santo, eu tenho que ser santo como ele é santo. Amém? Amém. Ele continua dizendo, ó, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Meu Deus, é forte demais. Quem comete pecado é do diabo. Você quer... Aqui no meu tá. Quem continua pecando pertence ao diabo. Pertence ao diabo. Meu Deus, piorou. Mas é. Quem continua pecando pertence ao diabo. Por quê? Pecado Né? do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, né, que é essa palavra aqui, que é uma semente incorruptível, né, ela permanece nele e ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Amém, queridos? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o pecado na nossa vida. O cara chamou o cara de filho do diabo, o cara avança no cara. Mas o cara tá pecando, o cara é? Pois é, mas ele tá me falando. Então essa palavra aqui é uma palavra muito pontual para os dias de hoje, porque a gente está vivendo um tempo, né? Um tempo da falsa graça, né? O que é a falsa graça, né? Ah, pode continuar pecando, não tem problema. A graça cobre tudo que é pecado. Pode pecar. Pode pegar porque já está salvo. Já está salvo, né? O que tu fizer já está salvo. Até parece E aí só para encerrar essa palavra, então o cara não faz mais nada, então não é nada. Romanos capítulo 6, para encerrar, tá? Romanos capítulo 6, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 15: Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas agora debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, se eu me tornar servo do pecado, eu estou me tornando servo da morte. Mas graças a Deus que, tendo vos sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Fostes libertados do pecado e vos tornaste agora escravos da justiça. Eu agora, em Cristo Jesus, eu não sou mais escravo do pecado, agora sou escravo da justiça. Ou seja, eu sou escravo dessa palavra aqui. Ó. Aleluia. Tudo aquilo que eu aprendo, eu me torno escravo. Ou seja,
Eu preciso andar de acordo com aquilo que eu sei. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto eu estou na ignorância, acerca de qualquer ensinamento da Bíblia, Deus não vai me cobrar. Porque eu estou na ignorância, eu não sei ainda. Agora, a partir do momento que eu conheço, eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu conheço. Eu me torno escravo daquilo que eu conheço. Por isso, sabe por quê que as pessoas que pregam o Evangelho são chamadas de pregadores? Você já sabe a resposta dessa pergunta? Por que quem prega o Evangelho é chamado de pregador? Vocês não sabem? Porque quando eu prego, eu me prego nessa palavra. Ou seja, eu me comprometo. Eu tenho que viver agora. Se eu prego sobre perdão e eu não perdoo, eu sou um hipócrita. Porque eu não vivo aquilo que eu estou pregando. Eu sou um hipócrita. Se eu prego sobre perdão, eu me preguei nessa palavra. Ou seja, agora eu estou comprometido com ela. Eu vou ter que perdoar. Ah, mas doeu muito. Eu tenho que perdoar. Mas magoa muito. Tem que perdoar. Porque senão tu é um hipócrita. Está pregando seu perdão e tu não pratica o perdão. Uma máscara de perdão de Né? felicidade. Então, quando eu falo lá na missa, né? Perdoa as nossas ofensas, oração do Pai Nosso, né? Perdoa assim como nós temos perdoado aqueles que me têm ofendido. Se tu não está perdoando, tu é um hipócrita. Tu é um falso. Então, tudo aquilo que eu prego, agora eu me comprometo. Eu tenho que, no mínimo, me esforçar para viver. Amém? Amém. Então, vou parar por aqui, né? E deixar essa mensagem. Amado. Quem comete o pecado é do diabo. Eu pergunto, de quem nós somos? De Jesus ou do diabo? Né? Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? E eu queria reforçar uma frase dentro desse assunto de Colossenses 3 e também da famosa historinha de Marta e Maria. Eu tenho aprendido que quando a gente prioriza, é fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje à noite. Quando a gente prioriza estar com Jesus, tirar tempo para ouvir a palavra dele, nunca vai ser desperdício. Você pode fazer isso todos os dias da semana, nunca vai ser desperdício. Claro que Deus quer da gente o equilíbrio, né? Por exemplo, se eu sou casado, eu tenho que ter tempo para minha esposa, eu tenho que ter tempo para meus filhos, eu tenho que ter um tempo para todas as coisas, né? Deus também não quer que a gente viva uma vida desequilibrada, né? Mas até se eu tirar tempo para ouvir Ele mesmo vai me levar a ter uma vida equilibrada. Agora, o que eu quero frisar, quando eu tiro tempo para estar com Ele, como Maria escolheu a boa parte, né, pode ter certeza, Ele vai colocar em ordem todas as áreas da minha vida. E tudo aquilo que é necessidade, no tempo certo, Ele vai suprir. Se não supriu ainda, às vezes Deus está querendo me levar a um novo nível de fé, às vezes Deus está querendo me ensinar alguma coisa que eu estou precisando aprender, né? Mas eu nunca vou perder por tirar tempo para estar aos pés dele, né? E como Paulo escreveu aos Colossenses, né? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, busque as coisas do alto, né? O que é buscar as coisas do alto, né? Buscar as coisas do alto é procurar se aproximar de Deus para conhecer os interesses de Deus, para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer de mim? Isso é as coisas do alto, né? É quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou entender a vontade dele para a minha vida, né? E a maioria do ser humano hoje em dia o que está buscando, né? As coisas da terra, né? Como a nova receita de ganhar mais dinheiro, né? A nova estratégia, uma nova metodologia, um novo curso, né, de 10 mil reais que eu vou fazer para ficar milionário em uma semana, né? É o que as pessoas procuram. Agora, sabia que se tornar milionário pode ser a minha queda? Se tornar milionário, se eu não estiver preparado para isso, pode ser a minha queda. Então, para que eu tenho que me preocupar em me tornar milionário? Eu não tenho que me preocupar em me tornar milionário. Eu tenho que me preocupar em se aproximar de Jesus, saber o que Ele quer para mim, porque o que Ele quer para mim é o melhor. E se Ele achar que em algum momento da minha vida eu vou precisar ter mais dinheiro do que eu tenho, Ele vai dar. Só que Ele vai dar na medida que eu tenho condições de absorver aquilo. Porque o cara ganhando uma mega cena da vida, né, da noite pro dia ficar rico, cara, aquilo pode ser a queda dele. O cara pode se tornar orgulhoso, arrogante, prepotente, né, se desviar completamente. Então, ilusão, né? Então, buscar as coisas do alto é se aproximar cada vez mais de Deus para procurar entender o que Ele quer de mim para agora, para esse momento da minha vida. Eu tenho que viver o hoje, o amanhã pertence a Deus.
Então, e amanhã Deus vai me dar uma nova direção, e depois da manhã uma nova, e depois uma nova. Mas eu vou viver um dia de cada vez. O que Deus quer de mim hoje? Então, para que lado que eu lanço a rede hoje, Jesus? Né? Não está dando peixe aqui no meu barco. Para onde eu lanço a rede? Se você tirar tempo, que nem Maria, para ficar aos pés dele, ele vai dizer certinho para que lado você tem que lançar a rede. O nosso problema é que a gente é muito ansioso, a gente entra na presença dele, ele nem falou ainda, eu já estou saindo. Entendeu? Porque se você tiver paciência de esperar, ele fala. Ele fala. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre tem uma direção para todos nós. O Senhor nunca nos deixa sem uma palavra, o Senhor nunca nos deixa sem um destino, o Senhor nunca nos deixa sem uma direção, Pai. Porque Tu és o Pai do órfão, o Pai da viúva, Tu és o Pai do aflito, Tu és o Pai de cada um de nós, Pai. Como Pai, o Senhor se preocupa, o Senhor conhece as nossas dores, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Senhor, Tu sabe tudo a nosso respeito, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, nos conhecendo, o Senhor sempre traz uma palavra rema para cada um de nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor comunicou nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Pai. Porque a Tua palavra diz na carta de São Tiago, Pai, que aquele que ouve a Tua palavra, Pai, e não põe em prática, Pai, é semelhante ao homem que se contempla no espelho e logo se esquece de quem era. Nós não queremos ser este homem, nós queremos ser aqueles que ouvem e que põem em prática, Pai, porque a obediência à Tua palavra vai gerar bênçãos sem limites na nossa direção. E é isso que nós queremos, Pai, te obedecer, para poder também contemplar as Tuas bênçãos, Pai, porque sabemos e cremos que o Senhor tem bênçãos para os Teus filhos e o Senhor tem prazer de entregar àqueles que Te obedecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma coisa que eu estou me vigiando muito é o olho, que o olho é o que mais peca aí na minha vida. A boca eu estou conseguindo Tua controlar, esposa, cara? mas o olho é perigosíssimo. O olhar é uma das áreas mais Vai direto pro subconsciente, né? mais sensíveis, né? É. A Bíblia fala que Jó, ele chegou a fazer aliança com Deus com os olhos dele. Ele fez aliança, Senhor, eu faço aliança contigo de não olhar para uma virgem. Né? Ele chegou a fazer um voto com Deus, Senhor, guarda os meus olhos, porque eu não quero pecar com os meus olhos. Tremendo, né? Amém. Esse é o caminho.